Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando, tá, sobre a minha fé, ou não diretamente a respeito da fé, tá, mas sobre a minha certeza, tá, de que a Bíblia é uma solução para o mundo, ok? Só que eu vou falar aqui de maneira bastante pessoal, que é para ostentação mesmo do meu trabalho, tá, e do que eu faço, tá, considerando também como um exemplo para você que as coisas que eu falo a respeito de Deus ou de qualquer coisa que eu falo, ninguém nunca falou, ok? Graças a Deus, foi assim mesmo que Deus quis, que cada coisa que eu me dispus a fazer, todas elas só eu falo, só eu falo, só eu falei, só eu faço. E assim também é com o ensinamento de Deus, tá? Jorge, você acredita mesmo que a Bíblia é uma solução para o mundo inteiro? Sim, a Bíblia é uma solução para o mundo inteiro, tá? Mas aí eu vou falar para você porque eu também acredito que a Bíblia não é uma solução para o mundo inteiro também, ok? Como eu disse que ia falar de maneira pessoal. O que eu queria falar primeiro é o seguinte, né? Eu fiz um vídeo, né, falando que Deus, quando estabeleceu o Evangelho, ele nunca quis, tá? E não existe nenhum ensinamento, tá, onde o Evangelho substitui, tá, a nação, a pátria de Israel. Consegue entender? Por exemplo, o anúncio do Evangelho, a expansão do Evangelho e a manifestação do Messias não é um ensinamento que vem desfazer ou diluir ou acabar com a pátria de Israel. Muito pelo contrário, tá? Eu poderia dar explicações aqui para provar isso para você, tá? Então, não existe assim nenhuma razão, talvez, estou dizendo que talvez, né? Imagine que provavelmente os judeus, eles consideram a ideia de que o Evangelho vai desfazer com os costumes, vai desfazer com a pátria, vou colocar dessa forma, vai desfazer a pátria de Israel, ou seja, Deus manifestou o Messias e então acabou com Israel. Claro que para o judeu é completamente absurdo pensar dessa forma, mas para uma pessoa que raciocina num ponto de vista do Evangelho, que talvez tenha concebido essa ideia, ou que eles tenham o raciocínio de que o Evangelho iria promover isso daí. Absolutamente não, e eu iria poder provar para você na Bíblia, tá? Ok? Então a nação que Deus edificou através de Abraão, Isaac e Jacó, e ali começou, né, em Jacó começou aquele povo, para existir até o fim desse mundo, tá? Aquele grupo ali, tá? Aquela pátria Israel, tá? Ok? Inclusive a subsistência deles até o dia de hoje é força, tá, das promessas, tá, que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó e até mesmo ao rei Davi, tá? Ok? Então essa é a primeira coisa interessante, tá? A outra coisa que eu expliquei para você é que a nação de Israel, ou seja, os israelenses, né, mas falando especificamente do povo de Abraão, né, falando aqui assim, este povo aí, tá, ele está sob o controle, tá, do esquema internacional, consegue entender? Então, preste atenção para você entender. É como se eu chegasse para uma pessoa e falasse assim, você quer um benefício, preste atenção para você entender como é que funciona Israel no mundo. É como se eu chegasse para um grupo que está independente de mim. Por exemplo, eu sou um maioral, tudo isso aqui é meu. Cada coisa que eu falar aqui é meu. Eu nunca pesquisei de outra fonte, tá? Você diga sempre que é meu, tá? Já adiantando para você, o que eu vou colocar no final é o seguinte, ó, o mundo nunca vai melhorar enquanto um cu encostar no olho dos outros, tá? Ok? Enquanto não matar isso daí, não vai melhorar, tá? Ok? Tá? E a gente aqui, ó, falando aqui sobre um Antigo Testamento, tá? Ok? Por exemplo, eu já falei várias vezes, né? Enquanto Jesus Cristo estava pregando, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aí um indivíduo assassinou uma pessoa do outro lado ali, ou então está praticando magia negra em cima dos outros. Aí os fariseus chegavam e falavam assim, ó, esse indivíduo está praticando magia negra no olho de alguém, pode apedrejar esse indivíduo. E aí Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros, do outro lado estava Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Era assim que funcionava Israel, tá? E nos dias de Moisés era a mesma coisa. Ô Moisés,
É o que? Eu estou ensinando aqui, ama teu próximo como a ti mesmo. O indivíduo está praticando magia negra aqui no olho de alguém. Ok, faz o que está escrito na lei, pode apedrejar ele. Ok? Era assim que funcionava, tá? Tanto nos dias de Jesus Cristo, em Israel, tá? Quanto nos dias de Moisés, não tinha diferença nenhuma. Vamos continuar. Então o que acontece? Eu sou um maioral, eu estou acima. Aí eu chego para uma pessoa que está abaixo de mim e vejo essa pessoa progredindo. Essa pessoa está fazendo algumas coisas erradas que me agradam. E está fazendo algumas coisas certas que me desagradam. Mas essa pessoa está completamente fora do meu controle. Aí eu chego e falo assim, olha, eu vou criar uma situação para derrubar essa pessoa de tudo o que ele tem. E daqui a pouco, quando ele estiver arruinado, eu vou pegar essa pessoa e ele vai trabalhar para mim. Aí eu vou arruinar essa pessoa e ofereço a ela a oportunidade. Ó, se você fizer isso que você está fazendo, isso de bom e de ruim que você faz, você fizer isso para mim, você vai se dar muito bem. Você vai se dar muito bem fazendo isso daí. Aí essa pessoa é agregada a mim e começa a fazer o seu mau serviço e começa a fazer o meu mau serviço também. O que eu tenho de bom e de ruim, essa pessoa começa a fazer para mim. Tá? E aí o que acontece? Essa pessoa começa a trabalhar para mim fazendo isso daí, seja bom ou ruim. E é isso daí que acontece, tá? Com esse grupo aí, tá? Consegue entender? E uma das coisas que acontece, quando acontece intrigas lá perto da terra deles, eles sofrem as consequências disso daí, porque eles estão perto ali, percebeu? É por isso que as pessoas pensam que Israel é vitimado pelos opositores. Cada coisa que eu falei aqui é meu. Porque são mesmo, sim. Eles lá, na área de intriga lá, eles são vitimados mesmo, sim. Eles estão à mercê do quê? De uma situação que eles estão envolvidos, mas o grupo deles é beneficiário disso daí. Então, eles são usados, tá? Numa situação que tanto coloca eles em benefício quanto em oposição. Consegue entender? E aí, eles, como são beneficiários e o que está por cima está beneficiando e favorecendo eles não vão ver isso como como impedimento. É como se eu chegasse, como acabei de falar aqui, eu sou o maioral, cara, eu estou te beneficiando. Aí você fala, aí essa pessoa diz, poxa, mas está havendo várias intrigas em redor de mim. Cara, mas eu estou te favorecendo, eu estou dando tudo para você, eu estou do seu lado. Coloca-se de frente aí. Eu não estou contra você. E eles é que são os errados. Aí fica assim, entendeu? Consegue entender? É isso que acontece. Isso aqui é tudo meu, tá? Cada palavra que eu falei aqui é meu. Ok? Sou o primeiro a falar, inclusive. Ok? Preste atenção. Qualquer coisa que você viu falando, viu porque eu estava falando, replicou o que eu estava falando e ainda está fingindo que isso daí é dele. Que aquilo que é meu é dele. Ok? Vamos lá. Agora, cada coisa que eu falei aqui é meu. E o primeiro a falar também. Ok? Então essa é a verdade, tá? Sobre o que acontece lá. Ninguém nunca falou, tá? Isso aqui que eu falei aqui, ninguém nunca falou. Ok? Essa é a verdade sobre Israel. Eles são beneficiários de um esquema, tá? Que coloca eles em benefício e oposição ao mesmo tempo. E eles não vão questionar, porque eles são os maiorais. Eles foram colocados como maiorais. Cada coisa que eu falei aqui é meu. Ok? Consegue entender? Pronto. Então, não existe possibilidade, tá? Isso. Essa é uma das razões porque os judeus não aderem ao evangelho. Esta é a razão, tá? Que outra razão eles não aceitam? É por causa disso, tá? Não existe uma outra razão. É por questão cultural, é por questão de divergência de ideia, absolutamente nada, tá? É exatamente isso daí. Significa que, como eu falei para você, que antes da Segunda Guerra Mundial, eles ainda têm uma doutrina que é como se fosse absoluta para eles, junto com isso daqui, coloca eles em mais desinteresse ainda a respeito do Evangelho, tá? Essa é a situação que eu falei no outro vídeo. E o fato de eles serem beneficiários de um esquema, tá, que trabalha maliciosamente no mundo, tá, isso vai colocar eles completamente desinteressados do Evangelho, tá, porque o grupo que está acima deles não vai deixar eles fazerem isso daí, tá. E se automaticamente eles vierem fazer, vão fazer a favor desse esquema, tá, que como exemplo o cristianismo, vai ser como se fosse um novo cristianismo, tá.
O cristianismo é como se fosse a mesma ladainha de sempre, tá? É como se os judeus se tornassem cristianistas, tá? Ok? Então essa é a razão fundamental porque os judeus, sendo beneficiários disso daí, eles não vão aderir ao evangelho, tanto porque o grupo que financia eles não vai deixar, quanto que eles vão tentar agregar isso daí a todo esse esquema, e não vai funcionar, vai virar cristianismo, tá? E também porque por eles serem beneficiários de alguma coisa que favorece eles com isso daí, não tem espaço. É como se fala, não, o evangelho não precisa, cara, tá tudo certo pra gente aqui, ó, tá tudo bem aqui, a gente já tem tudo aqui, a gente é bem sucedido por causa disso aqui, pra que a gente precisa do evangelho, percebeu? Isso daí, na verdade, tá, é uma coisa tão maliciosa, tá, que só pode ter sido engendrado na mente do diabo mesmo, para afastar justamente os caras que são os herdeiros das promessas do Messias, lá do livro de Isaías, botar eles justamente por fora mesmo disso daí. Por quê? Aí eu vou falar para você, não existe a possibilidade, tá, de nada que encosta cu no olho dos outros nunca entrar no reino de Deus, tá? Isso daí você não tem a dúvida, tá? Vai praticar cristianismo, vai praticar evangelho na puta que te pariu, né? Não existe um cu que encosta no outro dos outros que vai dar salvação, né? E outra coisa, vou falar aqui, ó, só o Jorge Rodrigues que fala, tá? Só eu que falo. Irmão, a gente está na graça, né? Mudando um pouquinho de assunto, a gente está na graça. Tá? Tem um texto que diz assim, ó: se Deus não poupou aqueles que na lei transgrediram, quanto mais os que vão fazer isso na graça ainda. Ok? Um indivíduo que encosta a furinga no olho dos outros na graça, ele ainda é condenável mais ainda, tá? Consegue entender? Porque estando na graça, o indivíduo é mais. O indivíduo tendo a ideia de um novo testamento, ou seja, para não entrar em detalhes para guardar meus segredos, um cagalhão é condenado 2 vezes, tá? Então presta atenção, então vamos lá. Então cada palavra que eu estou falando aqui não é para nada que encosta o cu no olho dos outros, tá? Ok? Aqui a gente está falando somente para pessoas aprovadas, consegue entender? E não para cagalhões. Em outras palavras, assim, ó, poxa, mas em que sentido? Por exemplo, ó, você senta no vaso, né? O que sai do seu cu para baixo não é para nada disso que eu estou falando, a saber, tudo que encosta o cu no olho dos outros, ok? Pronto, agora eu vou falar para você, o objetivo de Deus é jogar no inferno tudo que encosta o cu no olho dos outros, vai para o inferno, ok? Pronto, essa é a palavra de Deus, tá? Para tudo, mas... poxa, Jorge, mas assim esses cagalhões que encostam o cu no olho dos outros não vão se converter, graças a Deus. Inclusive Jesus Cristo, o Messias, ele falou assim, ó: ô mestre, por que o senhor fala por parábolas e não fala abertamente pra gente? Aí ele chamou no canto os discípulos e falou assim: é para que determinadas pessoas escutem tudo o que eu estou falando e não se convertam dos seus pecados e então sejam salvos. É justamente para eles serem condenados, ok? É isso daí mesmo que Deus quer. Se você vai para o inferno, é isso daí mesmo que Deus quer. Pode ir. Vamos lá, agora a gente vai continuar aqui, ó. Pronto. Qualquer coisa que encosta o cu no olho dos outros nunca entrará no reino de Deus, tá? Ok? Nem precisa da Bíblia, tá? Continua fazendo assim, ok? Agora eu vou dar para você uma prova de que o evangelho pode e não é uma solução para o mundo, tá? Eu vou falar rapidinho sobre uma coisa que eu falei num outro vídeo, que é o seguinte: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu sobre a rocha, vindo o sol secou e não teve como frutificar. Outra parte caiu no terreno cheio de espinhos. Os espinhos crescendo, tomando mais força, sufocaram a semente. O outro, porém, caiu à beira do caminho e vindo as aves do céu comeram a semente. E a outra parte frutificou, a 100%. Eu poderia explicar, tá? Essa é uma das razões, tá? Porque o evangelho não é uma solução no mundo, tá? O outro comentário que eu quero fazer é o seguinte, pronto, agora falando de maneira bem pessoal. Isso que eu estou fazendo aqui tem todo o poder para mudar o mundo. E o que você está fazendo? Eu estou falando sobre o ensinamento de Deus. Já entendi, Jorge. Você está querendo dizer que se várias pessoas falarem sobre o ensinamento de Deus, podem mudar este mundo. Seria isso daí? Não. Se eu falar deste ensinamento, eu posso mudar o mundo. É isso que eu estou falando para você.
Mas por que justamente você? Sim, por que justamente Moisés? Por que justamente o profeta Jeremias? Por que justamente Jesus Cristo? Ok? Por que justamente um? Ok? É exatamente como eu falei. O profeta Jeremias diz: vai agora aos falsos profetas que profetizaram para vocês. Vai lá até esses falsos profetas aí. Quando o profeta Jeremias falou isso daí, estava lá as trincheiras do rei da Babilônia para esmagar eles e vingar cada vez que eles encostaram o cu no olho dos outros. Ok? Não é só o Jorge Rodrigues mesmo. Mas é isso que você queria falar no final do vídeo? Sim, é isso que eu estava aguardando para falar aqui. Este ensinamento aqui Deus deu para mim, tá? Eu cheguei e falei para Deus assim, eu estava conversando um dia com Deus, mas já cheguei a falar isso mais outras vezes. Mas Deus colocou, vou tentar colocar assim, um pouco oculto assim, mas é como se eu chegasse assim. Poxa, Senhor, eu nunca vi ninguém fazendo, estou colocando com essa ideia, eu nunca vi ninguém fazendo o que o Jorge Rodrigues faz. E é como se Deus dissesse para mim assim, sim, isso que eu coloquei para você fazer, eu não entreguei para nenhum deles. Eu não quis entregar para eles e não vou entregar a nenhum deles. Senhor, estou figurando. É como se o Jorge Rodrigues chegasse e falasse assim, Senhor, mas esses indivíduos são tão impostores e trapaceiros e emuladores que eles vão tentar copiar. Eles vão tentar copiar as coisas que eu... E quando eu falei isso, o Cagalhão soltou vários peidos. E aí o Todo-Poderoso diz, eles nunca vão copiar. Eles nunca vão copiar. O que você tem para fazer, eles nunca vão fazer. Ok? E é isso daí. Esse é o desafio, ok? O que o Jorge Rodrigues pode fazer, ninguém nunca vai poder fazer no lugar dele. Mas poderia, eu vou dar aqui uma prova para você. Se alguém puder sentar no trono do lado de Deus e ser o Messias no lugar dele, também alguém pode fazer o que Deus tem para fazer somente através do Jorge Rodrigues. Ok? Graças a Deus. Ok? Muito pelo contrário. É da vontade do Todo-Poderoso matar isso que encostou o cu no meu olho e que soltou esse peido dizendo, vou fazer igual. Amém. Na verdade, esses indivíduos que encostaram o cu no meu olho e que fizeram isso, eles devem ser... Vamos falar aqui de algumas passagens, como a gente está falando do Antigo Testamento. Quando Moisés desceu com as 2 tábuas da lei, e ele viu aqueles vagabundos emulando contra ele, ele falou assim, quem é por mim passa para o meu lado. E algumas pessoas passaram. Pode matar todos esses indivíduos, a gente só sai daqui depois que matar todos eles. Uma situação. Depois, a irmã de Moisés chegou e contendeu com ele, como se ela tivesse a mesma prerrogativa que ele. E Deus fez descer uma lepra em cima dela na mesma hora. Da mesma forma, aconteceu com o tal do outro lá, o Arão. Foi a conspiração de Corá, Datã e Abirão. 3 cabeças se levantaram e congregaram uma horda de vagabundos lá para se levantar contra Moisés. E aí o que aconteceu? Deus, se o Senhor é comigo, que aconteça alguma coisa inusitada e destrua esses malditos. E aí tremeu a terra e eles foram mastigados. A terra mastigou eles, ok? Aquilo que a boca do Jorge Rodrigues fala, ninguém nunca vai falar, ok? Se eu ainda fosse mudo, completamente mudo e não pudesse falar, o segredo estaria todo comigo. O que o Jorge Rodrigues pode fazer, ninguém nunca vai fazer no lugar dele. Amém. Essa é a prova com Deus, ok?